Hoje teremos uma participação mais que especial no vídeo, o Rafinha, né, Rafinha? E também talvez vocês escutem algum barulho de britadeira, porque tem um prédio sendo demolido aqui ao lado. Esse vídeo é um vídeo muito especial para mim, é o relato do meu parto. Eu pensei em criar um roteiro para poder fazer esse vídeo, mas eu acredito que cada momento que eu vivenciei, desde o trabalho de parto até o momento em que eu pari o Rafinha, eles ainda estão bem vívidos na minha memória. Então eu vou contar para vocês como que foi vivenciar essa experiência surreal. Eu entrei em trabalho de parto na noite do sábado para o domingo, no sábado dia 4 de setembro para o domingo dia 5. A minha doula lá do interior, a gente ia fazer esse acompanhamento por videochamada. Porém, ela conseguiu vir para a capital 10 dias antes da minha DPP, da minha data prevista de parto, que seria no dia 14. Ela conseguiu vir e no dia que ela chegou, eu já comecei a sentir cólicas, que seriam as contrações. E já estava, de certa forma, ritmada. Assim que ela foi embora, ela veio aqui no apartamento, preparou chás, a gente conversou. E assim que ela foi embora, eu fui tomar um banho e o meu tampão saiu. Na hora que o tampão saiu, eu achei que fosse a bolsa estourando, porque começou a sair assim um líquido na minha perna. Falei, meu Deus, o que é isso? É a bolsa, mas não entrei em desespero. E aí na hora que eu fui ver era o tampão. Mas a minha médica já tinha me falado que poderia ser que o tampão saísse dias antes de parir. Só que como eu já estava sentindo essas coliquinhas, eu imaginei que estivesse chegando o momento. Ok, as cólicas estavam fracas até então, mas na noite do sábado para o domingo, umas 10 horas por aí, eu comecei a sentir muita dor. Eu urrava aqui no apartamento, eu gritava de dor, porque estava doendo assim muito. E eu comecei a tentar controlar, né, através da respiração, mas mesmo assim tava uma dor muito intensa e foi aumentando. Mas não tinha muito o que fazer, porque se a gente vai para o hospital no início do trabalho de parto, ou a gente precisa ficar lá em salinhas de espera, alguma coisa assim, ou então eles mandam de volta para casa. E a enfermeira da equipe, ela já tinha me falado que ela segurava em casa até uns 7 centímetros de dilatação. Até porque em casa, a mulher ela se sente mais confortável do que no ambiente hospitalar. Às vezes a gente tá com, sei lá, 2 centímetros de dilatação e vai para o hospital, trava, não dilata mais. Em casa, como tá mais tranquilo, mais relaxada, no ambiente já familiar, a dilatação ela ocorre de forma mais rápida. 3 horas da manhã, da madrugada do sábado pro domingo, eu mandei mensagem pra minha médica, falei pra ela que eu não tava aguentando de dor. E ela pediu pra enfermeira vir aqui pra ver se eu já tinha entrado em trabalho de parto, se eu já tinha dilatação. E eu tava com 1,5 centímetros. E aí eu falei, putz, amanhã eu vou parir, né? Ok, eu não tinha muito o que fazer, eu precisei tentar descansar, comer alguma coisa, mas eu não consegui fazer nenhum dos dois, não conseguia dormir. Eu deitava, porque a contração ela vem forte, aí eu me apoiava na cama com o travesseiro na barriga, e ela vinha forte, aí ela sumia, parecia que não tinha nenhuma dor, aí eu deitava, nisso que eu deitava ela já voltava de novo. Então eu não consegui descansar. Oh, meu amor, o que foi? E eu também não conseguia comer nada. Na manhã do domingo, a doula e a enfermeira vieram aqui, acho que eram umas 6, 7 horas da manhã. Elas vieram aqui no apartamento para fazer o acompanhamento, para ficar, né, comigo, até dar o momento de ir pro hospital. Elas tentaram me fazer comer alguma coisa, mas sem sucesso. Eu tomei bastante banho quente, a doula fez várias terapias em mim, eu não lembro muito bem o nome, eu acho que é moxa, que é uns tubinhos assim quentes que ela rela em certos pontos do corpo e alivia, e realmente aliviava a minha dor. Elas também apertavam o meu quadril, a minha cintura assim na parte de baixo, bem forte, também aliviava. Algumas coisas foram feitas assim, aliviava, mas mesmo assim a dor era uma dor muito intensa, algo que eu nunca tinha sentido. Eu nunca fui nem de sofrer com cólica menstrual, então foi assim uma coisa muito forte pra mim. E eu tentei controlar bastante, né, através da respiração, através do pensamento, mas mesmo assim tava muito forte. Deu umas 4 horas, não, umas 14 horas, eu tava com 7 centímetros de dilatação. E foi uma coisa bem rápida, de 4 centímetros para 7. Eu tava com 4, sei lá, meio-dia, e 2 horas eu tava com 7 centímetros.
E aí a enfermeira falou, bom, é hora de ir pro hospital agora, né? E aí eu falei, como que eu vou pro hospital? Eu tava só de toalha, eu falei, meu, eu vou ter que me trocar, eu vou ter que arrumar meu cabelo, eu vou ter que pegar o elevador, entrar no carro, ir até o hospital. Eu comecei meio que a entrar em desespero, eu falei, eu não vou dar conta, eu tô com muita dor, assim, eu só queria ficar, sei lá, encolhida, em alguma posição boa, não queria andar, sabe? E andar favorece o trabalho de parto, né, mas eu queria ficar mais paradinha. E aí, no caminho, eu tive 2 contrações bem fortes. Na hora que chegou no hospital também, eu tava com bastante contração, porque elas estavam bem próximas uma das outras. Então, desde a hora que eu comecei a ter contração até a hora que eu pari, elas estavam assim, com poucos minutos de distância, né, uma da outra. Aí, quando chegou no hospital, tive que fazer a cardiotoco, que é aquele aparelhinho que coloca na barriga para escutar o coração e também para ver as contrações. E também tive que fazer o exame do toque. Eu tava ainda com 7 centímetros na hora que eu cheguei no hospital. Então, a partir de 4, eu acho, eles já mandam pro delivery, que é a sala de trabalho de parto. E eu tive sorte que a salinha que eu desejei, que era uma sala com banheira, tava disponível. E eu sempre imaginei parir na banheira, parir na água. Na hora que eu cheguei lá, que eu entrei na banheira, nossa, parecia que eu tava no céu. Porque a água era quente, então aliviava muito, muito, muita dor. Mas isso, por um lado, foi ruim, porque eu não queria sair da banheira, eu só queria ficar lá deitada na banheira, sentada, e eu precisava levantar, eu precisava me mexer. Porque a gente precisa se mexer para ajudar o corpo e o bebê a sair, né? Ajudar o corpo a parir. Mas eu só queria ficar sentada. Eu fiquei na banheira, eu acho, das 3h30 umas 9 horas da noite. Claro que nesse período me levantavam à força, faziam eu sair da banheira para trocar a água. Mas enfim, eu fiquei a maior parte do tempo na banheira e isso prolongou um pouco as horas do meu trabalho de parto. 9 horas da noite eu acho que eu já tava em 17 horas de TP, né, de trabalho de parto. E aí eu tava com 9 centímetros de dilatação. A médica perguntou se poderia romper a bolsa. Era algo que eu não queria, que eu tinha colocado no meu plano de parto, que eu não desejava. Porém, como eu tava ali numa situação que eu já não sabia mais o que fazer, porque a dor tava intensa e eu comecei a me preocupar com o bebê, falei, bom, vamos romper, né? Ela rompeu com o dedo, saiu aquele mundaréu de líquido. E depois disso, ela e a auxiliar conseguiram ver que ele já tava um pouco descido, né? Já tava bem encaixadinho ali, já dava pra sentir a cabecinha dele, relando assim por dentro, dava pra sentir o cabelinho. E elas perceberam que a cabecinha dele não tava retinha. Ela tava um pouquinho virada pra cima. E isso tava impedindo ele de sair, porque ele não tava na posição ali correta, então ia demorar mais ainda. E aí ela falou, bom, temos algumas opções. A manobra Spinning Baby, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu não sei se tem outras posições, mas a que foi feita em mim, eu fiquei de 4, inclinada, com o joelho no sofá e os braços no chão, o cotovelo assim no chão. E a médica e auxiliar colocaram uma toalha na minha bunda e ficaram fazendo esse movimento assim, tipo, chacoalhando, sabe? Pro bebê desencaixar e encaixar novamente. Porque como eu já tava dilatada, ele ia desencaixar, ele ia descer novamente da forma certa. Tinha a opção do forceps, que eu não queria, até porque pode machucar a cabecinha do bebê. Tinha um tal de vácuo, que coloca na cabeça do bebê e puxa, através de um vácuo. Só que também não seria possível, porque a cabecinha dele tava com a bossa bem grande, inclusive ele ainda tem um pouquinho dessa bossa aqui na lateral. E o médico que iria fazer esse procedimento falou que não seria possível. E também a cesárea. Mas aí a médica falou, vamos tentar o Spinning Baby, vamos tentar desencaixar e encaixar novamente. Foi feito esse procedimento e antes, calma, memória de mãe, é igual memória de grávida. Antes de fazer o procedimento do Spinning Baby, eu com 9 centímetros de dilatação, depois do rompimento da bolsa, eu não tava aguentando mais, eu tava assim, preocupada com o bebê, preocupada comigo, eu tava sem comer, sem dormir, eu tava assim numa situação, nossa, deplorável. Eu não queria analgesia desde o início, eu também tinha colocado no meu plano de parto, que não era um desejo, mas eu também tinha na minha mente que eu não ia tentar ser a Mulher Maravilha, não ia tentar parir uma dor que eu nunca tinha vivenciado, eu não sabia como ia ser, então não ia me obrigar a parir sem analgesia. Mas eu aguentei até 9 centímetros de dilatação.
E aí eu pedi, e depois que aplicaram, eu consegui dormir. Eu dormi por uns 40 minutos, foi assim, maravilhoso. Eu consegui dar uma relaxada. E na hora que eu acordei, eu tava totalmente sem dor. Aí eu falei, meu, não acredito, eu vou parir sem dor. Aquela dor, assim, uma dor chata, e de repente, do nada, essa dor some. Do nada, né? Essa dor some. Então eu tava bem feliz e eu comecei a me movimentar, a andar, a mexer meu quadril. Mas aí, como já tava na hora do bebê sair, a contração começou a ficar muito intensa. Muito, muito, muito intensa mesmo. E eu acho que até nesse momento me deram mais um pouquinho de analgesia, mas não fez efeito. E aí eu comecei a gritar, a sentir muita dor. Algo também que eu não queria fazer no parto, que seria o número 2, eu comecei a desejar muito fazer, porque a vontade era imensa. E não é vontade de fazer cocô, né? É como o bebê tá passando ali no canal, o intestino ele aperta. Então é como se a gente quisesse fazer cocô e não conseguisse. E eu tentava fazer, eu falava, meu, eu quero fazer. Só que eu não conseguia. E aí, e a mesma força, a força que a gente faz no vaso é a força para expelir o bebê. Enfim, não tava conseguindo ainda, aí fizeram esse procedimento do spinning baby pro bebê desencaixar. E aí depois desse procedimento, eu sentei naquela banquetinha que eu não lembro o nome, que é tipo é um banquinho assim que a gente fica de cócoras. E aí ali eu comecei a ter muita, muita força assim pra expelir. E aí foi que o baby nasceu, né, meu amor, tá dormindo. Ele nasceu. Teve algumas coisas que aconteceram que com certeza não era um desejo meu. E ainda talvez eu não esteja pronta pra falar. Mas foi muito, muito maravilhoso toda essa experiência. Embora tenha sido muito difícil, porque parir não é fácil, igual eu não sei se eu falei no início aí do vídeo, mas tem mulheres que parem com prazer. Tem pessoas que não sentem dor, tem partos que são express, como eu falei pra minha irmã que foi o dela. Então tem partos assim, partos e partos. Cada pessoa é de um jeito, cada corpo é de um jeito, cada bebê é de um jeito. O meu durou cerca de 20 horas. Eu senti muita dor mesmo, mas mesmo assim isso não anulou o fato de ter sido maravilhoso. E com certeza eu penso em ter outro filho. E eu tendo outro filho, eu também vou tentar o parto normal novamente. Até porque o pós do parto normal, ele é muito maravilhoso. No mesmo dia que eu pari, eu já consegui tomar banho sozinha. A enfermeira ficou junto no quarto pra acompanhar, porque tem risco de queda e tudo mais. Ela ficou junto comigo, mas eu consegui tomar banho sozinha. Eu senti só um pouquinho assim de gases, né, por conta dos órgãos que estão voltando ao normal. Eu senti um pouquinho, mas também não muito, um pouquinho de dificuldade depois de defecar, mas também no próximo dia, no dia seguinte eu já consegui. Então, o pós do parto normal, ele é muito bom. Eu precisei ficar em resguardo por 40 dias. Depois de 30 dias, eu acho, a minha médica me liberou para fazer exercício físico, e eu já consegui fazer exercício físico perfeitamente. Então, assim, é difícil parir de forma normal, muitas vezes, no meu caso foi difícil. Mas o pós, ele é muito melhor do que o pós da cesárea. E a cesárea também era algo que eu não tinha cogitado, mas lá na hora, como eu tava com muita dor, eu já tava pensando em cogitar a cesárea. Que ela não é menos parto, tem mulher que acha que pra ser mãe, pra parir de forma correta, tem que ser parto normal. Não, eu consegui de forma normal, era um desejo meu e eu consegui, ainda bem. Mas também se eu precisasse, se fosse algo que estaria ali prejudicando o bebê, se ele entrasse em sofrimento, eu iria fazer a cesárea tranquilamente. Mas o pós do parto normal foi muito maravilhoso. E enfim, agora o Rafinha já tem 2 meses. A gente tá vivenciando, assim, cada dia uma surpresa. Tá sendo maravilhoso. Confesso que no dia que eu cheguei em casa com ele, eu fiquei um pouco desesperada. Porque eu falei, e agora? Tipo, é eu e ele. Tem o pai, só que o bebê chora, quem tem que dar o peito é a mãe. Quem acorda de madrugada pra dar o peito é a mãe. Então eu fiquei um pouco desesperada assim. No começo minha rotina tava uma loucura. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de rotina. Sempre fui muito disciplinada quanto a isso. E ficou de pernas pro ar.
Só que aí eu tava meio que em desespero, só que eu comecei a entender que esse momento que a gente tá vivendo, ele não é eterno, ele vai passar e eu vou sentir muita saudade, tô até arrepiada falando isso. Eu vou sentir muita saudade desse momento, dele no meu peito, dele olhando pra mim, dele dependendo de mim. Então, embora no início, eu acho que todas as mães sentem isso, essa insegurança, toda a família, né? Sente essa insegurança de cuidar de uma vida, de um bebê recém-nascido, mas o instinto materno, também o paterno, eles são muito, muito intensos. A mulher, ela sabe cuidar do filho, o pai sabe cuidar do filho, então a gente entra em desespero ali no início porque é algo novo. Mas com o passar dos dias a gente vai entendendo melhor como cuidar e a gente vai ficando assim, muito foda mesmo na criação, sabe? Eu tô amando, amando ser mãe, eu quero muito ter outro filho. Eu tô falando que eu não vou agir no calor do momento, porque embora seja maravilhoso, é claro que dá trabalho, é claro que é cansativo. É muito duro você ficar o dia inteiro ali cuidando do bebê, dando peito o dia inteiro, porque tem dia que ele só quer peito. E aí chega a noite, ele tá, sei lá, com prisão de ventre, não consegue fazer as necessidades dele, então você perde a noite inteira ali, você fica acordada a noite inteira. Aí chega no outro dia, você também tem que ficar ali dando peito, dando banho, trocando fralda. Assim, é muita coisa, é muito cansativo realmente. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Então eu tô aproveitando cada momento com ele, cada segundinho assim, cada dificuldade que eu tenho também, eu tô aproveitando o máximo, porque eu sei que esse momento vai passar muito rápido e que depois eu vou sentir muita falta de quando ele tava assim, pequenininho no meu colo. Ele já tá muito diferente do que ele tava quando ele nasceu, ele já tá muito grande. Então isso vai passar. E eu quero aproveitar cada momento, eu tô aproveitando cada momento. E quem for mãe, estiver assistindo e talvez seja mãe de primeira viagem, esteja também no início da maternidade, assim como eu tô, às vezes tá com um pouco de insegurança, um pouco desesperada, mas tem isso em mente, que esse momento ele passa e que a gente vai sentir falta, que é importante a gente dar o nosso melhor para quando tudo isso acabar, passar, a gente olhar pra trás e falar, meu, eu dei o meu melhor, então não tem nenhum arrependimento, sabe? Então é isso, eu tô dando o meu melhor, o meu parto foi um parto difícil, mas foi um parto maravilhoso. A maternidade também tá sendo difícil, mas também tá sendo maravilhosa. São dois lados, assim, bem extremos, né? Tem hora que a gente tá na loucura, pirando, quer que o bebê dorme, e tem hora que o bebê dorme que a gente quer ir lá e tirar ele do berço. Então é isso, ser mãe eu acho que é isso, essa loucura total. E é muito amor que eu sinto por ele, que não cabe no peito, tem hora que dá vontade de chorar. De tanto que nossa, eu amo muito, 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 eu nem vou ficar falando muito, senão eu vou chorar. E enfim, é isso. Depois eu vou falar mais sobre a maternidade, como tá sendo pra mim. Mas agora esse relato de parto, foi isso, né, o meu parto. E eu espero que vocês tenham conseguido sentir um pouco da emoção. Tem o meu vídeo do parto aqui também, que todo mundo que assiste chora, porque realmente é muito intenso. Então, quem não assistiu, dá uma olhadinha lá. E é isso. Rafinha tá dormindo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele pra vocês. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tá dormindo no peito. Oh, meu Deus. Ele ama dormir com a minha voz. Então é isso, gente. Até mais.